Atualização de Oi BR3, recuperação judicial da Oi poderá ser prolongada. Vou antecipar isso aqui para vocês. Estou calculando entre 6 meses a 1 ano a mais, o que levaria a RJ da Oi para 2026 e não 2025 como é o esperado. Empregados da Oi se mobilizam para preservar fundo de pensão Atlântico. Estão de olho nos 12 bilhões do fundo de pensão dos funcionários de Oi BR3. O risco é para todos, infelizmente, né, meus amigos? Todos estão correndo risco e no prejuízo com o Oi BR3. Inclusive, os próprios funcionários que já estão aposentados. Freire, processo de migração da Oi só volta à pauta completo. Esse é um dos motivos que eu vou trazer para vocês aqui do porquê que a RJ da Oi será prolongada. O risco, que eu acredito, seja de 6 meses a 1 ano, e eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Cotação fecha sexta-feira R$ 4,48. Tivemos um rally de alta e aí a cotação vem novamente ladeira abaixo. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelo apoio, os comentários, o compartilhamento. Galera, sem muita enrolação, curte, comenta e compartilha. Leva esse vídeo para mais amigos que possam entender o que está acontecendo com o IBR3 e não se arriscar, se aventurar, de repente querer fazer preço médio ou correr o risco de tentar surfar essa onda que vem acontecendo. Como já comentei com os amigos lá no grupo do Telegram, teremos oportunidade de alta de 30 a 70 centavos, é o que eu estou observando aqui no IBR3. Só que é um risco muito alto para quem já está no papel. Para quem está chegando agora, possa ser que compense. Como a gente pode ver aqui, o papel há 5 dias atrás, no dia 28 de outubro, ele estava aqui na abertura a 4,43. Já em 29 de outubro, um dia depois, ele bateu ali 4,82. Então, assim, para quem está chegando agora, compensa fazer esse tipo de movimento, algo em torno de quase 40 centavos aqui de lucro. Para quem curte o day trade, é provável que seja viável. Para quem já está no papel, amargando um prejuízo, já superou aqui 2 grupamentos e diversas outras situações de IBR3, eu acredito que o risco é muito alto tentar se aventurar. Então, como vocês podem ver, na sexta-feira o jogo ficou no 0 a 0, a cotação até deu uma certa elevada, depois veio e morreu aqui a R$ 4,48. Vindo aqui, meus amigos, para essa questão da Anatel, que vem justamente sangrar o caixa de IBR3, como eu já venho comentando para vocês em diversos vídeos, e através dessa matéria aqui, a gente consegue constatar que a empresa dificilmente vai conseguir colocar o organograma, né, nos trilhos novamente, para que ela consiga de fato cumprir o que ela planejou na sua recuperação judicial. Mesmo porque, como eu já mostrei nesse vídeo aqui, meus amigos, de um mês atrás, a empresa vai precisar capitalizar algo em torno de 2,8 bilhões para justamente suprir a falta da venda que ela teve aqui nos ativos e nos acordos com a Anatel. Então, recentemente já temos matérias aqui que a empresa vai capitalizar 1,5 bilhão. E aí vai faltar ainda algo em torno de 1,3 para fechar esse valor aqui, que justamente era o que estava dentro do plano de recuperação judicial. Logo, para ela conseguir esses valores aqui, eu acredito que vai ser na base de novas ações no mercado. Só que com a atual situação da empresa, sem ter uma perspectiva, sem ter uma previsão de quando de fato vai poder fazer o processo de migração, de concessão para autorização e também vai poder transferir as ações para os credores, para que daí sim eles passem a se tornar novos investidores de IBR3, tudo isso acaba colocando em xeque a possibilidade dela conseguir capitalizar esse recurso do mercado. Pois levantar 1,5 bi em ações fica complicado mediante a incerteza do futuro da empresa. E aí a previsão é para março de 2024, já completar 2 anos de recuperação judicial, e assim ela poder pedir a saída da RJ. Só que com todos esses empecilhos aqui, fica difícil acreditar que vai conseguir realmente sair em março de 2024. Por isso que eu acredito que a gente vai beirar aí algo em torno de 6 meses a 1 ano ainda nessa recuperação judicial. Lembrando que a RJ de IBR3 vem desde 2016, 2020 tivemos o aditamento ao seu plano de recuperação judicial do primeira RJ. Em 2022
ela sai da recuperação judicial, em 2023 ela volta para essa nova recuperação judicial e em 2024 seria o prazo legal, 2 anos, onde a empresa pediria para sair da RJ. Só que a nossa belíssima Anatel novamente aqui dificultando a vida da Oi. Vamos entender o que diz essa matéria para que vocês consigam entender o porquê que eu estou acreditando que novamente teremos um prolongamento dessa recuperação judicial. O conselheiro Alexandre Freire, da Anatel, em seus 2 anos de mandato, já teve a oportunidade de conduzir a relatoria de diversos processos junto à agência relacionados à Oi. Ele relatou uma das etapas importantes do acompanhamento econômico-financeiro da operadora, feito pela agência, em que determinou a instituição do grupo de trabalho específico. Relatou o processo que analisou uma possível intervenção na empresa. Relatou o processo de consensualidade junto ao TCU, quando o Conselho deu o aval para o acordo firmado junto ao Tribunal de Contas da União. E agora relata o processo de adaptação da Oi, que busca sair do regime de concessão para o regime de autorização. Esse caso específico já quase foi votado em 2 ocasiões, mas nos 2 momentos acabou sendo retirado da pauta, justamente porque Freire considerou que as matérias estavam incompletas para o voto com pendências importantes. Em entrevista a este noticiário, Freire contextualiza o processo e indica que só voltará a colocar o tema em votação quando tiver 100% das questões apontadas anteriormente sanadas, mas também destaca a importância do caso e a preocupação da agência com assegurar a viabilização do processo de migração e o cumprimento das condições acertadas entre agência e operadora. Após as diligências e saneamentos realizados no âmbito da relatoria, a pendência atual é o cumprimento de uma condição essencial de eficácia no acordo de consensualidade, garantir a continuidade do serviço telefônico fixo comutado, STFC, nas áreas onde não há outras opções de serviço. Assim que a garantia for efetivada, submeterei o processo à deliberação do colegiado. Galera, aqui vem um ponto que me chama muito a atenção e todos acompanharam, inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde quando houve o processo de votação para aprovação do plano de recuperação judicial de OIBR3, foi uma novela, como está sendo essa novela aqui junto à Anatel, e todo mundo viu a dificuldade que foi para aprovar. Só que o BTG se apresentou e deu garantias justamente nessa questão aqui. Dentro do plano aprovado, BTG Pactual garantiu esse valor. É tanto que, se a Oi vencer na arbitragem, algo em torno de 8 bilhões, uma parte vai para o BTG Pactual, que é justamente sobre essa garantia, e outra parte vai para a Anatel, que é justamente o acordo que a Oi fez referente às multas lá de 2020, do primeiro recuperação judicial. Só que houve o aditamento ali, então houve um desconto, e aí com isso, se a Oi vencer algum valor acima de 5 bi na arbitragem, ela já tem que garantir tanto para a Anatel quanto para o BTG Pactual. E agora vem a dúvida, se o BTG Pactual garantiu aos credores justamente a garantia da eficiência do plano de recuperação judicial, como que agora a Anatel está questionando que não tem essa garantia? A dúvida que fica, o BTG Pactual pulou fora, o BTG Pactual está fazendo vista grossa, quem que está querendo dificultar isso? Porque foi garantido que o BTG iria garantir justamente a continuidade desses serviços. Não está na pauta da próxima reunião do dia 4 de novembro, então? Foi perguntado e a resposta: o processo só retornará para a pauta após efetivada a garantia. O que seria essa efetivação da garantia? O BTG tem que depositar algum valor em conta judicial, na conta da Anatel? O que? Essa é a dúvida. Então, a dúvida também que fica, será que foi apenas uma conversinha de bar? BTG Pactual falar que vai garantir, já que ele prometeu para os credores e chega agora a Anatel está cobrando, como que seria essa garantia? A migração da Oi representa um caso pragmático, tanto pelo acordo com o TCU, quanto por ser a primeira migração de regime de outorga desde a Lei 13.879 de 2019, que abriu esta possibilidade. Como isso influencia a decisão do Conselho? Não vejo isso como um peso para a decisão, mas sim como um importante marco regulatório e um precedente importantíssimo para casos futuros. Essa transição reflete o amadurecimento institucional da agência, consolidando o papel da Anatel como um ator maduro no ecossistema digital. É uma decisão essencialmente técnica, mas que também
simboliza o fechamento de um ciclo em que o foco era universalizar o processo de telefonia. Meus amigos, outro ponto importante aqui que também chama muita atenção é que como esse Freire participou do acordo com o TCU, como que lá naquele processo ele não viu que faltava garantias? E aí foi aprovado pelo TCU. Aí quando volta para a Anatel, percebe-se que não tem garantias? Como assim? A pergunta que não quer calar, quem que está ganhando justamente com todo esse atraso e qual que é o objetivo final de prejudicar a empresa Oi nesses quesitos? Porque o processo passou por diversos órgãos e ninguém percebeu que supostamente estaria faltando alguma garantia para essa migração. Só agora, depois que passa por todo mundo e volta para a Anatel, que justamente eles percebem que está faltando algum detalhe. Sendo que primeiro passou pela Anatel, AGU, TCU, agora volta para a Anatel e encontram esse erro. Isso seria incompetência ou seria algo proposital para justamente sangrar mais ainda o caixa da empresa? Perguntar não ofende, meus amigos. Eu venho comentando isso com vocês há muito tempo. Temos que, de fato, teríamos na verdade, porque agora não vai solucionar mais nada. Mas lá atrás, quando eu bati na tecla da gente fazer campanha, da gente questionar e a coisa não foi para frente, era justamente para não chegar nesse ponto. Mas não adianta mais chorar pelo leite derramado. A migração faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, que está aprovado. Ainda que algumas etapas regulatórias não tenham sido concluídas, isso coloca pressão sobre a Anatel. Não, a Anatel seguirá tomando as decisões necessárias de acordo com suas atribuições legais e regulatórias, independentemente dos prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia de Credores. Logo, meus amigos, como vocês podem ver, em resposta simples e direta, a Anatel está pouco se lixando se isso coloca a empresa em risco de falência ou não, se isso vai comprometer o acordo ou não, ou até mesmo o futuro da empresa. Pois, quanto mais tempo ela fica em recuperação judicial, quanto mais tempo prolonga o que havia sido planejado, mais consome caixa da empresa. E aí, a tendência é o quê? Em continuar no ciclo vicioso de ficar pegando empréstimo baseado em dólar, juros dolarizados, e aí a empresa nunca sai dessa lama, né? Infelizmente. Há alguma preocupação com o risco de inviabilidade financeira da Oi durante o processo de migração? A adaptação conduzida pela Anatel é precisamente um dos principais instrumentos regulatórios para mitigar as incertezas financeiras e o risco de interrupção dos serviços prestados pela Oi, especialmente na telefonia fixa. Com essa adaptação, buscamos um equilíbrio essencial entre viabilizar a sustentabilidade de longo prazo da Oi e garantir que todas as áreas onde o serviço é essencial permaneçam atendidas até que haja alternativas. Outro ponto que eu volto a lembrar para vocês é que toda essa briga aqui de garantias para manter o serviço, como eu já havia mencionado em outros vídeos também anteriormente, nada mais é do que a manutenção da concessão. Então, como eu falei para vocês, esse acordo é para cego ver. A Oi não sai da concessão, ela fingidamente sai de concessão, vai para autorização, só que ela tem justamente essa pendência, essa amarração de concessão ainda. Então, trocando por miúdo, sendo bem claro, bem direto, ela continua sim na concessão, só que na autorização. Fizeram esse bolo todo aqui, essa loucura, só para fingir que a empresa saiu de concessão para autorização, para mudar o status, vamos dizer assim, perante o mercado, só que no fundo, ela mantém essas obrigações de concessão ainda. Então, como esse processo pode servir de exemplo para futuras discussões semelhantes no Conselho da Anatel? O caso da Oi se destaca por suas especificidades, não apenas por ser a maior concessionária do setor, mas também por estar em uma segunda recuperação judicial, o que adiciona uma camada de complexidade sem precedentes. A aprovação do termo de consensualidade foi um marco que reforça o compromisso da Anatel com uma abordagem equilibrada, que leva em consideração tanto a sustentabilidade econômica da empresa, quanto a continuidade dos serviços essenciais. Bom, meus amigos, para mim, como investidor de OIBR3 e acompanhando esse ativo há muito tempo, isso aqui é uma fala completamente tendenciosa e mentirosa, porque se a Anatel tivesse de fato preocupada e ciente que a empresa está na segunda recuperação judicial, teve um aditamento ao plano da primeira recuperação judicial que prolongou mais ainda essa RJ,
A empresa já vai para mais de 6 anos em recuperação judicial e todo mundo está ciente disso. Se a Anatel tivesse real preocupação, no mínimo, seriam mais responsáveis e não deixaria a coisa atrasar tanto. Desde a liberação para a venda de ativos, como justamente essa situação aqui, que já vem se amarrando já há um certo tempo e a Anatel está fazendo vista grossa. Se ela tivesse real preocupação com o futuro, com o caixa da empresa, eles não estariam amarrando tanto. Eles teriam dado mais atenção, prestado mais atenção desde o começo de todos os acordos, primeiramente garantindo logo ali a garantia da manutenção do serviço, ao invés de simplesmente fazer vista grossa para agora novamente fazer vista grossa e deixar a coisa prolongar mais ainda. Então claramente a Anatel está pouco se lixando, não tem preocupação nenhuma com o caixa da empresa nem com o futuro da empresa. Bom, finalizando aqui, meus amigos, a preocupação da Anatel, na verdade, é fazer a Oi como exemplo para que outras empresas que também estão no processo ali de migração, querendo sair de concessão para autorização, não tenham brechas. Então, de fato, a gente achou que, por se tratar da maior empresa, a maior concessionária do país, uma grande empresa, teríamos alguns benefícios ali, só que infelizmente não. E aí, meus amigos, vindo aqui para uma outra problemática que agora já não é nossa, na verdade, é dois ex-funcionários de Oi BR3 e dois atuais funcionários que são ali, tem um fundo de pensão, alguns já aposentados, outros não. O Fundo Atlântico atende 23 mil empregados da Oi, dos quais 15 mil já estão aposentados e tem patrimônio de 12 bilhões. Os empregados temem que os novos donos da empresa se apropriem desses recursos e os usem para outros fins. Aqui vem um outro grande aprendizado, pessoal. Os 23 mil empregados da Oi que contribuem para o Fundo Atlântico, a Fundação Atlântico, criado após a privatização do sistema Telebrás em 1998, estão se mobilizando para preservar o patrimônio e a gestão do fundo de pensão, preocupados com o que pode acontecer com esses recursos a partir da mudança de controle da empresa, quando assumirem os novos acionistas de fundos e investimentos privados. Os funcionários já enviaram uma carta à Previc, o órgão regulador dos fundos de pensão, vinculado ao Ministério da Previdência Social, demonstrando preocupação com a alteração na gestão dos recursos da Fundação Atlântico, que hoje tem seu resultado equilibrado e consegue fornecer uma remuneração média de 50 mil por ano aos mais de 15 mil aposentados da operadora vinculados a essa estrutura. Além de procurar o regulador, que não atua, no entanto, ex ante, os funcionários estão se mobilizando caso tenham que defender seus direitos na justiça. O temor de que o uso dos recursos possa ser cobiçado pelos novos sócios para além do que foi criado, que é o de bancar aqueles que se aposentam. Se deve não apenas ao valor do patrimônio desse fundo, de 12 bilhões, como também a tentativas passadas de uso do recurso para fins menos nobres. Então, meus amigos, talvez isso aqui possa ser uma das perguntas, né? Uma das respostas, na verdade, do porquê que alguns investidores estariam dispostos a colocar mais dinheiro em Oi BR3. Talvez, né? Vamos saber se isso é ou não lá na frente. Se eles vão realmente querer, de alguma forma, mexer nisso daqui ou não, depois que eles assumirem a cadeira. A questão é que os sócios da Oi têm maioria tanto no Conselho de Administração da Fundação Atlântico, como também indicam a sua diretoria de 3 membros. O conselho é hoje composto por 6 membros, dos quais 4 são indicados pela Oi e 2 são eleitos pelos beneficiários. Aqui fica o aprendizado, como mencionei para vocês, para quem participa desse tipo de fundo de pensão aí, que algumas empresas criam, né? Galera, percebam como os beneficiários não têm poder nenhum, não têm autonomia nenhuma. Na minha opinião, deveria ser metade. Metade do conselho beneficiários e metade empresa. Porque aí, de acordo com a proposta, vão ter que brigar para convencer alguém a aceitar aquela proposta e assim ser aprovada. Nesse caso aqui, claramente o poder é da Oi, que aí terá os seus novos sócios que podem sim tentar fazer alguma alteração. Mesmo que não usurpando de uma vez por todas esses 12 bi aqui, mas tentando fazer alguma alteração que pudesse de repente visar um lucro maior ano a ano, acima de 50 mil, e aí nessa brincadeira acabar perdendo, né? Esse é o risco que os sócios agora, inclusive que estão aposentados, estão correndo, estão com medo e aí trataram de se mobilizar. Novos sócios.
Conforme os termos da recuperação judicial, os novos sócios da Oi, que passarão a mandar na empresa após a aprovação regulatória, serão os fundos Picon, o maior acionista individual, com 36,48%, SC Lauren, com 12,27% do capital acionário da companhia, e a Asmore, especializada em mercados emergentes, que terá 9,53% do capital da Oi. Então, meus amigos, como vocês podem ver, a situação complicada não é apenas para os pequenos investidores de OIBR3, mas também para os seus funcionários, tanto os da ativa quanto os que estão aposentados. E como eu também já havia comentado em outros vídeos, a empresa não teve preocupação com ninguém, pois ela fechou os acordos vendendo seus ativos de porteira aberta. O que é que isso significa? No linguajar popular, quando a gente fala que uma empresa foi vendida de porteira fechada, significa que o comprador tem que manter os funcionários por um certo período, claro, e vai mandar embora se o funcionário cometeu algum erro. No caso da Oi, não. A Oi vendeu o BTG Pactual recentemente, o vulgo Vital, né? Levou ali a sua participação da ClientCo, e com isso o BTG Vital que define quem que vai ficar ou não, quais funcionários mandar embora ou não. A Oi não se preocupou em garantir o emprego desses funcionários e falar assim, não, os ativos serão vendidos, porém de porteira fechada. Vocês têm que manter os funcionários no mínimo 2 anos, um exemplo. Não teve esse acordo, e aí quem vai decidir quem fica e quem sai é justamente o comprador, que no caso aqui é o BTG Pactual com seus fundos. Então, para os funcionários da ClientCo também agora é o risco, né, de perder os empregos, e aí para os funcionários também da Oi aqui, que estão aposentados, é o medo de repente perder essa garantia aqui. Então, para vocês que visam fundo de aposentadoria, aprendam mais um pouquinho com o IBR3 a ser mais cauteloso. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Trago para vocês aqui atenção e cautela. Minha preocupação com o prolongamento da recuperação judicial. Então, diante dos últimos acontecidos aqui trazidos para vocês, eu acredito que a gente possa ter de 6 meses a 1 ano a mais nessa nova recuperação judicial, que foi colocada como uma recuperação que seria rápido. Mas, como eu sempre falo para vocês, depender de órgão regulador, não tem como fazer projeção, não tem como fazer programação nenhuma. Infelizmente, é dar tiro no escuro e é esperar. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado pela sua participação. Curte, comente e compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima.